Você provavelmente conhece alguém que parece ter uma espécie de radar emocional. Essa pessoa entra em uma sala e em poucos segundos já percebe algo que os outros não percebem. Quem está irritado, quem está desconfortável, quem está fingindo. Curiosamente, esse tipo de sensibilidade emocional raramente nasce em ambientes tranquilos. Na verdade, a psicologia descobriu algo interessante. Muitas pessoas que passaram por experiências difíceis durante a infância desenvolvem certos traços psicológicos muito específicos, traços que parecem maturidade emocional, mas que, na verdade, começaram como mecanismos de sobrevivência. E quando você entende esses padrões, começa a reconhecê-los em muitas pessoas, talvez até em si mesmo. Aqui estão 5 traços psicológicos que a ciência frequentemente encontra em pessoas que tiveram uma infância difícil. Traço número 1. Radar emocional extremamente sensível. Pessoas que cresceram em ambientes emocionalmente instáveis frequentemente desenvolvem algo chamado hipervigilância emocional. Quando uma criança vive em um ambiente imprevisível, onde o humor das pessoas muda rápido ou conflitos aparecem sem aviso, o cérebro aprende uma coisa: ele precisa detectar perigo antes que ele aconteça. Então ele começa a escanear constantemente o ambiente. Tom de voz, expressões faciais, mudanças sutis de comportamento, pequenos sinais que a maioria das pessoas simplesmente ignora. O resultado? Na vida adulta, essas pessoas conseguem perceber mudanças emocionais muito rapidamente. Elas conseguem ler uma sala em segundos. Enquanto outras pessoas ainda estão tentando entender o que está acontecendo, elas já perceberam tudo. Para quem observa de fora, isso parece intuição, mas na verdade é um sistema de sobrevivência que nunca foi desligado. E esse radar emocional costuma levar a outro comportamento muito comum. Traço número 2. Sentir-se responsável pelas emoções dos outros. Muitas pessoas que cresceram em ambientes difíceis carregam uma sensação estranha. Elas se sentem responsáveis pelo clima emocional ao redor. Existe um fenômeno psicológico chamado parentificação emocional. Ele acontece quando uma criança aprende que manter a paz depende dela. Talvez ela tenha aprendido a acalmar um adulto, evitar conflitos ou controlar o próprio comportamento para evitar reações negativas. Com o tempo, o cérebro aprende uma regra simples: se todos estiverem bem, eu estou seguro. O problema é que esse padrão continua na vida adulta. Essas pessoas frequentemente tentam resolver conflitos, acalmar os outros, manter todos confortáveis e muitas vezes sentem culpa quando alguém está chateado, mesmo que não tenham feito nada. Para quem olha de fora, isso parece empatia extrema, mas muitas vezes é também vigilância emocional constante. E essa vigilância tem outro efeito curioso. Traço número 3. Dificuldade em relaxar. Para alguém que cresceu em um ambiente estável, calma significa descanso. Mas para quem cresceu em ambientes caóticos, calma pode parecer estranha. A neurociência mostra que o sistema nervoso se adapta ao ambiente em que a pessoa cresce. Se o ambiente era imprevisível, o corpo aprende a ficar constantemente em estado de alerta, mesmo quando não existe mais perigo real. Por isso, muitas pessoas com esse tipo de infância sentem dificuldade em simplesmente relaxar. Elas precisam estar ocupadas, pensando em algo, resolvendo algo, monitorando algo, não porque gostam de estresse, mas porque o corpo delas aprendeu a funcionar em modo sobrevivência. E isso nos leva a um traço que muitas vezes é confundido com força. Traço número 4. Independência extrema. Quando uma criança aprende cedo que apoio emocional não é garantido, ela aprende outra regra silenciosa: resolva tudo sozinho. Psicólogos chamam esse padrão de autossuficiência defensiva. Na vida adulta, isso cria pessoas extremamente capazes. Elas resolvem problemas, tomam decisões, assumem responsabilidades. Mas existe um detalhe importante: essas pessoas muitas vezes têm dificuldade em pedir ajuda. Depender de alguém pode parecer desconfortável, às vezes até perigoso. Então a independência se torna uma armadura. Ela protege, mas também pode isolar. E isso torna o último traço ainda mais interessante. Traço número 5. Empatia profunda, mas dor silenciosa. Pessoas que passaram por dificuldades emocionais cedo na vida muitas vezes desenvolvem uma capacidade rara. Elas entendem profundamente o sofrimento dos outros. A psicologia mostra que experiências difíceis aumentam a sensibilidade emocional. Quem já sentiu dor aprende a reconhecer dor, mesmo quando ela não é dita. Essas pessoas costumam perceber quando alguém está mal. Elas escutam melhor, julgam menos, oferecem apoio com facilidade. Mas existe um contraste curioso: elas raramente falam sobre a própria dor. Muitas aprenderam cedo que suas emoções não eram prioridade. Então se tornam fortes, confiáveis, o tipo de pessoa que todo mundo procura quando precisa de
de ajuda, mas que quase ninguém percebe quando também precisa ser ajudada. A psicologia é clara sobre uma coisa: experiências difíceis na infância não moldam apenas o sofrimento, elas também moldam adaptações, estratégias que o cérebro cria para sobreviver. O problema é que essas estratégias podem continuar funcionando, mesmo quando o perigo já passou. O radar emocional continua ativo, a responsabilidade emocional continua pesada, a vigilância continua constante, mas mecanismos de sobrevivência não precisam definir quem você é para sempre, porque aquilo que um dia te ajudou a sobreviver, talvez hoje precise ser ajustado para que você possa simplesmente viver. Agora, eu quero saber uma coisa: qual desses traços você mais reconheceu em si mesmo?